Depois da ressurreição, nada voltou ao normal. O medo inicial deu lugar a uma convicção crescente. Aqueles homens que haviam se escondido atrás de portas trancadas começaram a falar em público. Afirmavam que Jesus estava vivo, não como metáfora, não como memória, mas vivo. Entre eles estava Filipe, não o mais barulhento, não o mais citado, mas presente, transformado. O livro de Atos não detalha seus passos como faz com Pedro ou Paulo, mas a tradição da igreja primitiva preservou registros do que teria sido sua missão. E para entender o peso do que Filipe enfrentou, é preciso compreender o cenário. O Império Romano dominava vastas regiões. A religião oficial variava conforme a cultura local. Mas uma coisa era comum: idolatria institucionalizada. Templos dedicados a divindades gregas e romanas, cultos imperiais, sacerdotes protegidos por autoridades políticas. Religião não era apenas fé, era estrutura de poder. É nesse contexto que a tradição situa Filipe na Ásia Menor, especialmente na região da Frígia, chegando até Hierápolis, cidade conhecida por seus templos pagãos e forte devoção a divindades locais. Ali, o evangelho não era uma mensagem neutra, era confronto direto. Imagine o homem que um dia perguntou: "Mostra-nos o Pai", agora proclamando em praça pública que o Pai havia se revelado definitivamente em Jesus Cristo. Não mais dúvida, não mais busca por sinal adicional. Ele anunciava com convicção. Relatos antigos afirmam que sua pregação alcançou pessoas influentes. Conversões começaram a acontecer. Ídolos foram abandonados. Estruturas religiosas foram questionadas. E quando sistemas de poder são ameaçados, a reação é previsível: perseguição. A tradição cristã relata que Filipe foi preso por autoridades locais após confrontar práticas idólatras. Alguns textos antigos sugerem que ele teria denunciado cultos considerados imorais, o que despertou revolta popular. Não estamos falando de uma simples discordância religiosa. Estamos falando de mexer com o orgulho espiritual e econômico de uma cidade. Hierápolis não era pequena vila isolada, era centro religioso ativo, e qualquer ameaça aos templos representava instabilidade. O discípulo que antes fazia cálculos agora enfrentava risco real. Não há registro de que ele tenha recuado. Não há relato de negociação. Não há menção de pedido de desculpas. Segundo a tradição mais difundida entre os primeiros cristãos, Filipe foi submetido a torturas e, por fim, executado. Alguns relatos apontam para a crucificação. Outros mencionam morte após severos sofrimentos públicos. O consenso histórico não é absoluto quanto ao método, mas a convicção da igreja primitiva era clara. Ele morreu por sua fé. Pense nisso por um instante. O homem que pediu para ver o Pai morreu afirmando que já o tinha visto em Cristo. O homem que calculou o custo do pão entregou a própria vida sem calcular o custo. Há algo profundamente poderoso nessa transformação. Filipe não começou como mártir. Ele começou como seguidor curioso, como discípulo pensativo, como alguém que precisava entender, mas a convivência com Cristo produziu algo dentro dele: convicção. E convicção verdadeira não depende de circunstância favorável. Ela se sustenta sob pressão, o que leva alguém a aceitar a morte em vez de negar a mensagem. Não é emoção momentânea, não é empolgação coletiva, é certeza enraizada. Os primeiros cristãos não tinham vantagens sociais, não tinham poder político, não tinham proteção estatal, tinham testemunho. E Filipe tornou-se testemunha até o fim. Sua morte não foi espetáculo heróico teatral, foi consequência direta de uma vida coerente com aquilo que ele cria. E talvez essa seja a parte mais confrontadora da sua história. Filipe representa todos aqueles que caminham com fé sincera, mas com perguntas. Ele nos mostra que dúvida honesta não é fraqueza definitiva.
é estágio de crescimento. Mas a história dele também nos confronta com algo maior. Chega um momento em que fé deixa de ser discussão intelectual. Ela se torna decisão existencial. Em Hierápolis, diante da pressão, diante da ameaça, diante da possibilidade concreta de morte, ele poderia ter silenciado, poderia ter suavizado a mensagem, poderia ter reduzido o confronto, mas não fez. O discípulo que um dia quis ver o Pai, agora enxergava com clareza suficiente para não recuar. E essa é a conclusão da saga. Filipe não foi o mais famoso, não foi o mais citado, não foi o mais impulsivo, mas foi fiel. Sua história não é sobre ausência de dúvidas, é sobre amadurecimento, não é sobre perfeição imediata, é sobre transformação contínua. Ele começou seguindo por confiança inicial, passou por conflitos internos, aprendeu que Jesus era a revelação do Pai e terminou entregando tudo por essa verdade. A pergunta que fica não é apenas histórica, é pessoal. Estamos dispostos a caminhar mesmo quando não entendemos tudo? Estamos prontos para amadurecer em vez de desistir quando surgem perguntas? Filipe nos lembra que fé verdadeira não nasce da ausência de questionamento, nasce da permanência. Ele permaneceu. E por isso sua vida ecoa até hoje. A saga termina, mas o confronto continua.